Seja bem-vinda, você que vai assistir a gravação dessa aula aqui, dessa live aqui, seja bem-vinda, você que está entrando aqui agora, ao vivo. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago de Holanda, ajudo mães de bebês típicos a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. A gente está agora bem no meio da semana Bebê em Movimento, por isso a mudança de horário, né? A gente tinha aquele horário da segunda-feira de manhã, então estamos fazendo essa à noite. Justamente para fazer o que a gente vai fazer aqui hoje, que é uma live tira dúvidas da semana Bebê em Movimento. Então, comentários abertos, todas as dúvidas que forem aparecendo aí, que vocês já tenham anotado da semana Bebê em Movimento, da aula 1 que já está disponível, né? Tanto da semana como fazer para se inscrever e ainda conseguir assistir as aulas que vão aparecer durante essa semana. Uma já está disponível, que é a aula 1. Quanto quem já assistiu a aula 1, que está lá inscrita, assistiu a aula 1, ficou com dúvida, quer me perguntar? Pode me perguntar aqui, que essa live é para isso, é para tirar suas dúvidas. Ah, Thiago, não tenho outras dúvidas. Pode me perguntar também. Agora é hora de perguntar, né? Mas basicamente a gente criou essa live de hoje aqui para tirar várias dúvidas que têm aparecido nos comentários. Então, também aqui é um espaço que a gente pode falar mais coisas do que só ali responder nos comentários. A gente consegue conversar mais detalhadamente, certo? Então, sempre lembrando, para quem não... Podem ir colocando as dúvidas aqui que eu vou lendo. Para quem não... Enquanto eu passo os recados aqui. Para quem não se inscreveu ainda, sempre lembrando, esse é um evento gratuito. Ali tem uma série de aulas que vão sair ao longo da semana até sexta-feira. Todas são gratuitas, todas são online, mas para conseguir ter acesso ao link dessas aulas, a gente tem que ir lá no link que está na minha bio do Instagram. Quando você clicar nesse link que está na minha bio, vai aparecer... boa noite. Vai aparecer uma página onde você vai colocar o seu melhor e-mail. Colocou o seu melhor e-mail, vai aparecer mais uma situação que é só para entrar no grupo de WhatsApp da Semana Bebê em Movimento. Por que isso? Porque no grupo de WhatsApp é que a gente consegue se comunicar melhor e mandar as notícias da semana. A gente avisa quando a aula está disponível, que nem às 8 da manhã de segunda-feira a gente avisou por ali, aula 1 disponível, está aqui o link, só assistir. Então, é o nosso meio de comunicação melhor ali. Vai receber também pelo e-mail, mas o grupo de WhatsApp as coisas são mais ágeis. Então, basicamente é isso. É só ir ali, clicar no link, entrar no grupo de WhatsApp, tá inscrito e vai receber os links das aulas, inclusive da aula 1. A aula 1, que a gente colocou ontem no ar, de manhã, ela fala sobre os 3 inimigos do desenvolvimento motor do bebê. 3 inimigos do desenvolvimento motor do bebê. E quem tiver dúvidas sobre isso, traz aqui para mim. Quem já viu quem são os 3 inimigos do desenvolvimento motor? Deixa eu ver aqui a primeira dúvida enquanto isso. Tiago, torcicolo congênito e freio na língua pode ocasionar atraso motor? Sim, pode sim, pode ocasionar. Torcicolo congênito, o que acontece? Nesse primeiro semestre do bebê, ele precisa muito da posição de tummy time para conseguir desenvolver bem, alcançar ali o controle da cabeça, fortalecer a musculatura das costas, Depois desse controle da cabeça, ele vai para as próximas etapas, que é do tronco, onde ele vai aprender a rolar, vai aprender outros movimentos ali que vão facilitar ele na hora do sentar. Então é uma sequência, é um passo a passo. O que acontece com o torcicolo congênito? Ali você tem uma tração ali no pescoço. Normalmente, para quem não sabe, o torcicolo congênito é uma tensão a mais nos músculos aqui da nuca, do pescoço do bebê, que normalmente, que a gente vê visualmente, é o bebê sempre com a cabeça rodada para um dos lados. Por causa dessa tensão, fica tracionando e puxando. Mas também com fisioterapia e com massagem, fisioterapia adequada ali na região, é muito manobrável. Você consegue
nessa situação ali com o fisioterapeuta, ir manobrando e tirando essa tensão para ter liberdade de movimento ali. Se o bebê está tenso aqui, ele pode reclamar mais para ficar no tummy time, ou nem gostar de ficar nessa posição, ou realmente prejudicar mais ainda, trazer mais tensão, trazer mais torcicolo congênito ali. Então é importante resolver essa situação, ir resolvendo, que não é do dia para a noite, mas ir resolvendo essa situação com a questão... de vez em quando vocês podem ouvir no áudio alguns gritos aqui, nós estamos no Terrible 2, então algumas coisas assim estão acontecendo lá embaixo, no andar de baixo da casa. Vamos ver se o microfone não pega. Então, Terrible 2, para quem não sabe, depois eu explico o que é. Mas o nome já diz um pouco, né? Os terríveis 2 anos. Mas basicamente é liberar essa musculatura do torcicolo congênito para conseguir que o bebê tenha uma facilidade maior para ficar em posições que ele vai realmente, né? É difícil de rolar com o músculo sendo tracionado aqui no pescoço, então isso impede algumas coisas. A questão do freio também, já tem pesquisas mostrando essa influência ali, então também é uma questão bem manobrável para se tratar ali, e se identificou logo, já vai resolver logo ali com os médicos, com o pediatra ali, para liberar esse posicionamento da língua ali, para ele ficar mais tranquilo também para trabalhar os seus marcos motores. Deixa eu ver a próxima aqui, que foi enchendo de pergunta. Deixa eu ver. Vamos uma por uma hoje, hein? Vamos uma por uma. Hipotonia causa atraso no desenvolvimento? Sim, hipotonia é uma flacidez muscular, né? Você pega o bebê, ele tá molinho, pode causar, sim, normalmente causa atraso no desenvolvimento. É importante ter um acompanhamento. É importante que a gente chama de estimulação precoce, né? Ter um acompanhamento de um neuropediatra, de um fisioterapeuta pediátrico, que vai semanalmente estimular, né, esses músculos que estão mais fraquinhos, assim, que estão apagados ali. A gente tem que trazer tônus muscular, tem que tonificar essa musculatura. E aí o fisioterapeuta pediátrico semanalmente vai dando os estímulos corretos para cada fase que o bebê está passando para acordar isso aí. Porque se não for mexido em nada disso, pode causar, sim, grandes chances de causar atraso no desenvolvimento do bebê. Prematuridade pode causar atraso no desenvolvimento do bebê? Boa pergunta. O que acontece aqui? Bebês que nascem abaixo de 37 semanas são considerados prematuros. Então, o que aconteceu ali? Por que um cuidado especial e por que essa marca, daqui para baixo é prematura? Por que daqui para... Desculpa eu parar aqui, só teve os gritos aqui muito fortes. Tomara que o microfone não esteja pegando. Mas o que aconteceu? 37, deixa eu voltar com o raciocínio. Abaixo de 37 semanas, o bebê, ele, digamos assim, faltou um tempinho a mais para ele ficar no forno. Vamos fazer essa analogia. Faltou um tempinho a mais para o bebê ficar no forno. E aí ele vai acabar o desenvolvimento dele do lado de fora. Por isso que às vezes a obstetra sempre pensa assim, vamos ficar mais uma semaninha. Vamos aguentar mais uma semaninha. Dá para aguentar mais uma semaninha para tudo ser concretizado o máximo possível ali. Mas quando nasce de prematuro, tem essas questões. Por isso que a gente, no prematuro, calcula a idade corrigida, a fins de acompanhar o desenvolvimento motor, e não a idade cronológica. Então, o bebê nasceu de 32 semanas, por exemplo, que hipoteticamente, o bebê nasceu de 32 semanas. Então, o que a gente faz? A gente pega lá e vê que o ideal seria, na base do cálculo, o ideal seria que nascesse de 40 semanas. A gente faz 40 menos 32. Isso dá 8 semanas de diferença. Então, se o seu bebê tem 8 semanas, dá 2 meses. Se o seu bebê tem 6 meses de idade cronológica agora, na verdade, pela idade corrigida, ele tem 4.
Então isso é importante a gente acompanhar, porque eu vejo muitos casos de falar assim, meu bebê está atrasado, não senta ainda. Porque na idade cronológica ele já está no período que ele já deveria sentar, mas na idade corrigida ele ainda nem entrou. E isso a gente vai acompanhando até os 2 anos de idade. Até os 2 anos a gente acompanha essa idade corrigida e tudo indo bem lá a partir dos 2 anos em diante, todo mundo entra no mesmo esquema e fica tudo igual, quem é prematuro, quem não é, e segue o baile dali. Mas é basicamente com relação à prematuridade a gente tem que cuidar essas questões aí. Pode causar algum atraso? Pode causar algum atraso, porque ainda não foi formado tudo, então tem que ficar de olho, mas também é esse de olho com idade corrigida e não com idade cronológica. Hipotonia está ali bem molinho. E ele tem alguns movimentos por reflexo. Nós testarmos esses reflexos no bebê, reflexo palmar, reflexo plantar, reflexo, tem vários tipos. Já fiz uma aula aqui só de reflexos. A gente testar esses reflexos aqui é ver a integridade do sistema nervoso do bebê. Então, se algum reflexo não vai acontecendo, a gente já vai identificando ali. Mas, se você, ao longo desse primeiro ano do bebê, ele vai trocando, né? O natural é a gente ver ele trocando os movimentos reflexos por movimentos voluntários, que é o que eu expliquei antes. Eu envio uma informação para o meu cérebro, por impulso nervoso ele devolve lá para a musculatura e eu escolho contrair. E depois eu escolho relaxar. Então o bebê vai, claro, de uma forma rudimentar, ele vai aprendendo isso. Então a hipotonia está ligada sim a essa questão de levar e voltar informação do sistema nervoso central. O bebê nasceu com 35 semanas, hoje tem 1 ano e 4 meses. Qual a idade corrigida? Nasceu de 35 semanas, tá? Então a gente faz 40 menos 35. Isso dá 5 semanas. É 1 mês e 1 semana. Então se hoje está com 1 ano e 4 meses, hoje está com quase 1 ano e 3 meses. Essa é a idade corrigida. Quase 1 ano e 3 meses. 1 ano, 2 meses e 3 semanas. Essa é a idade corrigida. Isso vai até os 2 anos, até os 2 anos de idade. Prematura extrema. Minha filha nem senta nem anda. Qual idade? Qual idade que tá? Prematura extrema. Ali, ó. 25 semanas. Hoje ela tem 1 ano e 5 meses. 25 semanas. Meu Deus do céu. Que guerreira ela, hein? Guerreira mesmo. Para 25 semanas. Essa é guerreira. Parabéns. Parabéns pela luta. Parabéns pela luta. E para quem foi chegando agora, eu vi que mais gente foi chegando ao longo do caminho, não ouviu as minhas informações iniciais. Esta é uma live específica para ajudar vocês a tirar dúvidas da Semana do Bebê em Movimento, dúvidas da aula 1, que já está no ar lá. Quem não conseguiu assistir a aula 1, ela tá demais, a gente planejou tudo direitinho, bem bacana, bem mastigado para você. E é muito fácil de assistir a aula 1, é só clicar no link que está na minha bio, se inscrever na Semana do Bebê em Movimento se não está inscrito ainda. E para se inscrever é muito fácil, só colocar e-mail lá e entrar no grupo de WhatsApp para receber os links. Então, quem já está inscrita, vai entrar no link ali e vai ver a aula 1. Né? É menos de 30 minutos a aula 1 para se assistir. Bem bacana, bem rápido, bem dinâmica. Certo? Deixa eu ver aqui mais dúvidas. Meu filho tem 10 meses e não consegue sentar sozinho. O que faço? Então, o que acontece? A gente tem que fazer uma avaliação disso aí. Primeira coisa que eu gosto de perguntar, o que o pediatra disse sobre isso? O que ele fala sobre isso? Né? Porque o pediatra acompanha periodicamente o bebê e sabe das minuâncias desse percurso, porque a gente sabe que um movimento, um marco motor é pré-requisito do outro. Né? Então, como o desenvolvimento acontece da cabeça para baixo, primeiro o controle da cabeça, depois as movimentações do tronco,
Depois, essas movimentações do tronco vão dar força para o sentar. E assim por diante, a gente tem que ver qual foi o passo que travou. Desse passo a passo lá de trás. Quando que aconteceu cada coisa ou que coisa que não aconteceu. Que está dificultando esse momento. Sim, 10 meses é acima do período que a gente espera que sente. A gente tem que ver se não tem nenhum diagnóstico do pediatra. Não tendo diagnóstico do pediatra, a gente tem que avaliar e ver como é que a gente vai bolar uma estratégia. Uma das coisas que a gente acaba fazendo aqui também é a consultoria online individual. Então conversa comigo lá no direct, manda um direct para mim e a gente pode marcar uma consultoria online pelo Zoom, onde a gente vai conversar, vai ver todo esse passo a passo que aconteceu atrás, vou enxergar o seu bebê ali na tela, ver como é que ele está se movimentando, vou saber o histórico desse bebê, se é prematuro, se não é, conversar um monte de coisas que a gente tem para conversar antes de dar o veredito e aí tentar bolar as estratégias para as primeiras estratégias, né? Se algumas não dão certo, a gente tenta outras para alcançar esse marco. Às vezes se não tem nenhuma questão biológica com o bebê, neurológica, genética, às vezes são questões do ambiente mesmo, né? Não estou dizendo que é o seu caso, mas eu já vi casos de o bebê não estar sentando e o ambiente não estava preparado para ele sentar, o ambiente não estava propício, ele estava só em superfícies molengas, moles, que não conseguiam dar estabilidade para ele fazer isso, ou ele não ficava muito não passou muito pelo tummy time, ficou mais de barriga para cima, em colo, cadeirinha, de descanso, carrinho. Então, se não for nada biológico, normalmente é alguma questão ambiental ali de coisas que a gente não percebe e acaba tornando o ambiente desfavorável para o bebê. Coisas que a gente não percebe. Muita gente me fala, nem sabia, Thiago, que fazer isso podia atrasar, nem sabia que deixar meu bebê só no colchão e tinha que ser no chão, que isso poderia atrasar o desenvolvimento. Então, tem várias questões aí que a gente analisa e uma das possibilidades aí para o seu caso é a consultoria online para a gente conversar um pouco melhor sobre isso. É só me mandar lá no direct, mas para saber mais ainda, né, sempre recomendo ali, aproveita essa semana do bebê em movimento ali, vê lá as aulas que estão ali para te ajudar ainda mais. Meu bebê já tem as pernas muito duronas, tem quase 10 meses, tem dificuldade de dobrar as pernas. Opa, saiu da minha tela aqui. Tem dificuldade de dobrar as pernas. E aí então, essa é uma questão que acontece. Só esse item isolado, só essa frase isolada, é pouco para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, é uma questão que a gente precisa ver uma série de variáveis. O que mais tem aí? É só isso que tem? É só isso que você identificou? Identificou mais algumas coisas? Né? Então, a gente tem que ver, só com esse item é difícil da gente trabalhar num veredito aí, de ver o que está acontecendo ou não. Às vezes, é uma situação normal, ficar com a perna estendida, porque ainda não tem equilíbrio. Às vezes pode ser outra coisa, né? Uma contração excessiva por alguma situação. Às vezes é um tendão de Aquiles um pouco tensionado demais lá, que tem que liberar com o fisioterapeuta, às vezes não. Então, às vezes é o medo de tombar, porque está recém aprendendo a levantar. Então, a gente tem que analisar mais itens aí, né? Para mais variáveis para formar uma resposta. Muito obrigado por tudo, amo suas palestras. De nada, obrigada, de nada. Fico feliz em ajudar. É isso aí mesmo. Tem coisas que sempre lembrando, né, que o que eu trago aqui para vocês tem ali, vou dizer assim, 10% uma opinião pessoal minha e 90% só evidência científica. Então, eu trago informações que vêm da ciência. Às vezes eu vejo ali já uns haters ali brigando ali, umas mamãe hater ali, não, isso é um absurdo falar um negócio desse, mas o que eu trago são informações científicas de uma forma fácil de se entender, né? A gente vai lá ler no artigo tem um monte de número, é tudo complicado, aí eu venho aqui e trago de uma forma mais fácil. Quando eu digo que andador é proibido, que não é para usar andador, aqui não é proibido, mas em países como o Canadá é proibido andador.
E por que é proibido? Porque a ciência já viu que aquilo ali acaba atrasando o desenvolvimento do bebê. Parece que a gente está ajudando, mas a gente está atrasando. E sempre que eu toco nesse assunto, chove de mensagem lá. É um absurdo o que você está falando, Thiago, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, é baseado na ciência. Porque o meu filho usou todos os meus 16 filhos usaram o andador e nenhum teve problema no desenvolvimento, não sei o que. Tudo bem, mas a ciência ela não estuda os seus 16 filhos. Ela estuda um grande número de bebês. Avalia todos eles e vê o que aconteceu na média. Se o seu bebê que usou andador e não tem problema nenhum, ok, tudo bem, obrigado. Mas ele pode ser um ponto fora da média, um ponto fora da curva. Só que a gente tem que criar situações e políticas públicas para o que acontece na média. Se a gente vê lá de 100 bebês, 90 tiveram atraso no desenvolvimento por causa do andador e 10 não, que bom que os 10 se salvaram, mas vamos cuidar desses 90 aqui. Vamos criar uma política aqui, de repente não vamos usar andador. Então ainda eu vejo esses presentes rolando, andador para um lado, andador para o outro. Tem mães que me perguntam, eu disse, despacha isso aí, nem para outro bebê, porque vai prejudicar outro bebê. Mas basicamente a gente vê o que a ciência está falando no momento de ver o que acontece com a média dos bebês e trazer para cá. Isso é importante. Bebê que tem hipotonia, andar. Não entendi a pergunta, acho que faltou algumas palavrinhas aí para a gente conseguir entender essa pergunta aqui. Ou é o cansaço que está batendo em mim. Não engatinha, só arrasta desde os 6 meses. Será que eu perdi a idade do seu filho? Quantos meses tem agora? A gente tem que saber quantos meses tem agora para saber em que momento que está. Porque se arrastar com 6 meses é super normal. Tá tudo no tempo. Eu só não sei quantos meses tem agora. Para ver se ficou só se arrastando durante 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6. Já tem 1 ano. Ou tem agora 7 meses. Isso faz diferença. Mas o engatinhar é um marco que ele está ali no meio dos outros marcos, mas ele não é obrigatório. Pode acontecer de bebês que pulam o engatinhar? Sim, acontece. Eu sempre trago esse dado estatístico. De 7 a 10% dos bebês no mundo não engatinham. Pulam essa fase. Muitos pulam, pelo ambiente não está adequado para ele engatinhar. A gente tem que proporcionar um ambiente favorável para o bebê engatinhar. Se eu pego, isso eu falo lá na Semana Bebê em Movimento, nas aulas de lá. Vou dar um spoiler aqui. Se eu pego e deixo o meu bebê bem no período de engatinhar, que é de 7 a 11 meses, bem nesse período eu deixo ele a maior parte do dia dentro de um cercadinho, ele tem menos oportunidades de explorar os seus movimentos e aí ele vai pular o engatinhar, provavelmente. Se dentro do período de 7 a 11 meses eu coloco ele no andador, que eu acabei de falar aqui, eu estou proporcionando para o meu bebê não engatinhar. Eu estou causando um ambiente desfavorável para que ele não engatinhe. Não estou dizendo que é o seu caso, estou dando só exemplos. Então, então a gente tem que ver o que acontece. Mas também eu posso proporcionar um super ambiente. Meu bebê adora ficar de barriga para baixo, sempre gostou do tummy time, rolou por tudo que é lado no chão e mesmo assim ele não engatinhou. Foi direto para levantar numa borda de sofá e andar. Aí ele está dentro da estatística dos 7 a 10% do mundo que não vão engatinhar. Agora, a dúvida que eu pergunto e está lá na minha aula 1, ele foi até a borda do sofá sozinho e se levantou se agarrando nela? Ou já você está dando uma mãozinha ali porque ele já fica com o joelhinho duro e aí já faz a força para levantar e você só dá uma ajuda, já que ele já está fazendo a força, você pega as mãozinhas e fica de pé e é tão bonitinho ver de pé, não vai querer engatinhar. Isso eu falo lá na aula 1, na aula dos 3 inimigos do desenvolvimento motor do bebê. Corre lá e assiste. Então a gente tem que cuidar essas questões aí. Bebê de 10 meses ainda não arrasta. 10 meses ainda não arrasta. Bom, tá chegando perto do limite ali, né, do engatinhar. A mesma coisa que eu falei antes. Pode acontecer de não fazer esse processo aí? Pode acontecer.
A gente olha só essa questão? Não, a gente na avaliação olha todo o contexto, todo o resto, né? Como é que foi antes? Como é que foi o controle da cabeça? Como é que foi o rolar? Como é que foi o sentar? Para agora a gente ver o que está acontecendo ali. Seu método serve para qualquer bebê? Então, o que eu falo aqui? Bebês típicos, né? Bebês típicos são bebês que bebês típicos com atraso no desenvolvimento são bebês que adquiriram esse atraso apenas por fatores ambientais. Um bebê típico, ele não tem disfunção neurológica diagnosticada pelo pediatra, ele não tem síndrome genética diagnosticada pelo pediatra, mas mesmo assim o atraso motor está acontecendo. Esse é um bebê típico que a gente cuida aqui nesse perfil, né? Então, o atípico, ele vai atrasar o desenvolvimento dele porque tem já diagnosticado pelo pediatra uma situação que exige uma estimulação precoce, um tratamento com fisioterapeuta. O bebê típico atrasa o desenvolvimento exatamente por esses exemplos que eu dei aqui hoje. A gente proporcionar sem querer, obviamente, um ambiente desfavorável e aí não permitir que aconteça. Se eu passo o primeiro semestre do meu bebê só em colo, carrinho, cadeirinha de descanso e não estimulo da forma correta em cima de cada marco motor, aproveitando cada janela de oportunidade. O que é janela de oportunidade? São períodos onde está mais fácil para o bebê adquirir aquelas habilidades. E aí, bem quando ele está no período que é mais fácil para ele adquirir aquelas habilidades, eu estou travando ele. Como é que eu travo ele? Passo a maior parte do tempo ali em colo, carrinho, cadeirinha de descanso. Ah, não, eu não passo. Ele fica ali se desenvolvendo. Fica onde? Fica no colchão. Não fica no chão. Mas espera aí, a abordagem Pickler, que é a qual eu me baseio, a gente fala de chão, é estabilidade de chão, é ali que ele precisa. No colchão o bebê vai fazer movimentos mais fáceis que no chão ele não consegue fazer. E ao mesmo tempo ele não vai conseguir fazer movimentos porque é muito fofo, que ele deveria estar aprendendo a fazer no chão, que é estável e firme, que é o que a abordagem Pickler pede, né, para o desenvolvimento do bebê integral. Então o meu método com que eu trabalho, ele ajuda mães a recuperar o atraso de bebê típico, ou seja, o bebê que está atrasado pelos fatores ambientais. A gente vai mexer tanto no ambiente, ó, como é que está esse ambiente aí? Nossa, mãe, mas o bebê está ali em cima do colchão, a gente precisa procurar um tapetinho de EVA para colocar aí nesse chão, né? Ou, não sabe, o meu bebê não gosta de ficar no tummy time, não gosta de ficar de barriga para baixo. Como é que estratégias nós vamos montar para ele ficar de barriga para baixo? Tem alguma síndrome genética? Tem alguma disfunção neurológica? Não. O pediatra disse que está tudo bem. Então vamos bolar umas estratégias aí diferentes aí para ele conseguir ficar de barriga para baixo, porque vai ser importante para ele daqui para frente e ele recuperar esse marco motor e não atrasar os próximos. Então, basicamente, é isso aí. Sofia. Bebê com hipotonia consegue andar? Difícil de falar essa resposta. O que a gente precisa? Ter a estimulação precoce semanalmente. Ter um acompanhamento com o neuropediatra e ter um acompanhamento semanalmente com o fisioterapeuta pediátrico que vai atender semanalmente, vai saber em que momento esse bebê está e vai conseguir fazer os estímulos corretos para acordar esse sistema nervoso central, acordar essa musculatura que está apagadinha para ir em frente nos marcos e depois lá andar. Muitas vezes acaba atrasando consegue andar depois, sim, mas sem estimulação precoce pode demorar muito mais para andar, sem esse acompanhamento fisioterápico, sem esse estímulo adequado semanalmente. Então tem que cuidar muito dessa questão da hipotonia. Provavelmente o pediatra já deve ter encaminhado alguma situação ou não sei, porque ele em consultório já consegue ver a hipotonia já no início, né? Ele não gatinha nem arrasta, está com 10 meses. Está com 10 meses. E sentou com quantos meses? Sem apoio. Já senta sem apoio? Isso a gente tem que ver também. O atraso do prematuro tem como recuperar? Sim. Vixe, já vi na minha vida vários, a maioria recuperar. De quem eu tive próximo, né? Atendi, tive próximo. Vários recuperaram o atraso, o prematuro. Porque
a gente só precisa organizar a casa ali, né? Organizar a casa, dar os estímulos corretos, não antecipar nenhum estímulo para não estressar o bebê. Muitas vezes acontece ali de estar colocando um bebê prematuro sentado. Ah, ele já tem 7 meses, vou colocar ele sentado, mas nossa, ele é prematuro, a idade corrigida dele é 5 meses, então ele está antes, a maturidade neuromotor dele está bem antes do processo de sentar e a gente está antecipando uma fase. Então a gente tem que saber sobre as fases ali do bebê, e quem não sabe sobre todas as fases, por favor, vai lá, aqui nós montamos uma oportunidade de saber bem sobre todas as fases. Está ali na Semana Bebê em Movimento, já está ali na aula 1 que a gente colocou no ar ontem, lá no link. Então, quem não souber como chegar nesse link aqui, manda no direct que a Isa aqui do suporte aqui vai dar uma ajuda para chegar lá. Então, e aí a gente vai trabalhando esse bebê. Tem bebês que precisam lá ir até os 2 anos, cuidando dessa idade corrigida. Tem bebês que se desenvolvem tão bem e recuperam tão bem isso que antes de chegar no 2, o pediatra já olha e diz assim, não, daqui para frente está tudo igual, segue o baile. Então, tudo isso é a questão de saber que estímulo a gente vai dar no momento exato de dar. Eu posso dar um estímulo errado no momento certo, ou eu posso pegar e dar um estímulo certo no momento errado. A gente tem que juntar essas duas coisas para a coisa andar direitinho. Ele vai fazer 10. O bebê das perninhas duras. Ah, tá, aquela resposta lá que faltou lá. O bebê vai fazer 10, o bebê das perninhas duras. Ele tem muita dificuldade de dobrar a perna, por isso só arrasta. Estimulo com exercícios, mas ainda não deu resultado. Mas ainda não deu resultado. E me diz uma coisa, olha só, como é que é o deslocamento no chão, eu digo do ponto A ao ponto B? Tem 10 meses, ok, tá entrando dentro do período que a gente tem bebês que andam, que começam a andar, que levantam e começam a andar. Estamos dentro desse período aí. Mas também estamos dentro do período do engatinhar. É um cruzamento de períodos ali. Tem bebês que já andam nesse período, tem bebês que ainda estão engatinhando ou aprendendo a engatinhar. A gente viu aqui casos de bebês que não estão engatinhando ainda com 10 meses. Então, será que ainda tem que deixar um pouco mais de tempo, mais arrastando mesmo no chão? Sem forçar essa levantada? Não sei, difícil de te falar. Difícil de falar. É uma questão que a gente tem que avaliar mais coisas para... Estou falando será, mas a gente tem que avaliar mais coisas aqui para ver essa situação. Se quiser uma avaliação, tem a situação da consultoria online lá também. Só me chamar no direct. Minha bebê tem 9 meses e não senta sozinha. Opa, aí também, de novo, a gente olha lá, Rosângela. Primeira coisa, é prematuro ou não é? Primeira coisa para a gente se guiar. Ah, é prematuro, de quantas semanas? Ah, idade corrigida daqui a pouco não encaixa ali. Não está atrasado. Ah, não é prematuro, nasceu acima de 37 semanas. Tá, como é que foi os marcos anteriores? A gente começa a cavocar e começa a tentar achar qual foi o esquema ali. Tem diagnóstico do pediatra de alguma síndrome genética, alguma disfunção neurológica? Ah, não tem, fez exames, está tudo ok. Ou nem precisou fazer exames, o pediatra disse que está tudo ok. Então, a gente começa a buscar o que a gente faz. Mas quando a gente identifica ali que tem um atraso, deu o veredito, tem um atraso, vamos ver que marco motor foi o anterior, se não foi muito oportunizado, se não foi muito aproveitado, vamos trabalhar em cima de técnicas para estimular o marco motor anterior, para chegar nesse aí com qualidade. E aí por isso que a gente fez a Semana Bebê em Movimento, onde a gente conversa sobre todos os estímulos motores, cognitivos, sensoriais, todas as janelas de oportunidades de 0 a 2 anos, tudo a gente conversa sobre ali, os erros que a gente acaba fazendo sem perceber no ambiente, está tudo ali. Está tudo ali. Como estimular o bebê a andar? Engatinhando desde os 7 meses. Primeira coisa, não precisa ter um estímulo muito específico, não. Está engatinhando? Deixa engatinhar. Automaticamente, um bebê
típico, ou seja, que não tem nenhuma disfunção neurológica, nenhuma síndrome genética, ele vai engatinhar para algum lugar, até o momento que ele chega na borda de um sofá, por exemplo, e ele vai fazer força para levantar. E aí, para estimular esse levantar, você vai trazer um brinquedo e vai botar em cima da borda do sofá, para ser atrativo chegar até ali. Mas você não vai levar o bebê até a borda do sofá e colocar ele de pé segurando com as mãos na borda do sofá. Você vai deixar com que ele faça o esforço de chegar até ali. Você só vai trazer com um brinquedinho lá que chame a atenção, que goste bastante, e botar ele numa região mais alta, para dar uma empolgação de ir até ali. E aí o bebê pega esse brinquedinho e fica em pé primeiro. E aí você na borda do sofá mesmo pode trazer o brinquedo lá para uma ponta do sofá, e com a borda do sofá ele vai escolhendo onde vai colocar a mão. Não é você dar a mão para ele e sair andando, como eu vejo bastante. É ele escolher onde ele vai colocar a mão e que forma ele vai posicionar o pé dele. Não é você com as mãos ali arrastando o pé dele pelo chão e direcionando para onde ele vai andar. E aí nós vamos ali de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que chega um momento que o bebê... Deixa eu ver como é que é não estar com a mão na borda do sofá. Esse é um exemplo de caminho que é o ideal de seguir. Ah, mas a gente não... Basicamente, liberdade no chão é o caminho, né? Liberdade para explorar seus movimentos. O andar é um marco que vai até 1 ano e meio, então dá para deixar explorar o chão bastante. Não precisa ter pressa para que ande logo. Mas o importante é que ande com qualidade. Bebê de 6 meses já senta sem apoio, prematuro. Isso é bom ou está cedo para estimular? Não. Como assim para estimular? Ele senta sem apoio com você colocando ele sentado? Ou ele senta sem apoio porque ele faz a postura de transição de deitado, de barriga para baixo, para uma posição de sentar? Olha só a diferença. Quando eu com as minhas mãos pego lá e coloco o bebê sentado, ele pode ficar sentado sem apoio. Tem casos que a gente chama de bebê estático, é o bebê que não consegue se movimentar ali. Agora, se o bebê dá a posição de gato, dá a posição de barriga para baixo, ele faz a postura de transição e ele entra sentado sozinho, é uma outra situação. Então a gente tem que, se é um bebê típico, tem que dar liberdade para ele. A prematuridade aqui não, a gente só tem que ver. Prematuro de quanto, né? Que idade corrigida que é? É 6 meses de cronológica, mas de corrigida é quanto? Então a gente tem que dar um olhar maior para isso, né? É corrigida de 5, é corrigida de 4, é corrigida de 3? A gente tem que ver qual que é. Mas colocar o bebê sentado não é o caminho. Ah, tem gente que me pergunta, o bebê, se eu não colocar ele sentado, ele vai aprender a sentar? Vai. Se ele for típico, vai. Se ele for atípico, não. Quantos meses o bebê fica em pé sozinho? Depois de 11 meses. 10, 11, 12. 10, 11, 12. Mais ou menos. Porque aí depende do processo, né? Se um controle da cabeça veio mais tarde, se um sentar veio mais tarde, se um engatinhar não aconteceu, um levantar também vai demorar para acontecer. Se um controle da cabeça veio mais cedo, um rolar aconteceu com qualidade, um sentar também, em vez de ser com 8 meses, veio com 6. O engatinhar foi bacana, engatinhou por tudo, alternando braço e perna direitinho, o levantar também vai ser mais cedo. Mas basicamente ali no finalzinho do 1º ano de vida. A minha filha não gosta de ficar de bruço, isso acontece bastante. Ela chora muito, ela não tem problema na cabeça neuronal, nem nada, isso é normal. A gente vê bastante caso disso, porque o tummy time é uma coisa que é o barriga para baixo, é uma situação que a gente vai estimulando o bebê desde lá do momento que nasce. Claro, com as técnicas corretas. Eu falo disso lá na aula 1 já também, da Semana Bebê em Movimento. Dá uma olhada lá, vai lá, clica lá e dá uma olhada na aula 1. Da questão do tummy time. Então, se a gente não protege muito o bebê nesses primeiros meses e ele não acaba não fazendo tummy time, estou dizendo que é uma possibilidade, não sei se é o que aconteceu com você, mas porque tem que avaliar tudo isso. O bebê, quando ele fica maior, ele
é uma posição que ela é desagradável. Se ele não foi evoluindo gradativamente nela, ele está ali maiorzinho, vai ser colocado de barriga para baixo, vai ficar de barriga para baixo, a chance de reclamar é maior, porque ele não tem a força para ficar naquela posição. Mas se ele desde lá de novinho começa a fazer, ele vai adquirindo essa força de acordo com o corpinho dele crescendo. Ah, mas meu bebê não fiz isso, não sabia disso, Thiago, agora... Então a gente tem que pegar e usar algumas técnicas, difícil de eu falar todas aqui, mas para aliviar essa posição de alguns formatos, usar umas distrações ali da maneira correta para ganhar alguns segundos a cada vez. Ah, consegui 20 segundos do meu bebê de barriga para baixo, depois ele reclamou. Tudo bem, tira. Na próxima semana a gente fez as técnicas corretas lá. Isso tudo está lá nas aulas que a gente está proporcionando lá. Fiz ali, aí pega e ganhamos mais 20 segundos. Opa, já conseguimos ficar 40. Daqui a pouco mais 20 segundos, opa, conseguimos ficar 1 minuto. Então a gente tem que ir manobrando, claro, não forçar nada no bebê. A gente tem que avaliar várias situações também. Já vi casos que não importava a técnica que usasse, o bebê tinha refluxo, ele não ia gostar daquela posição. Aí depois que a gente identificou o refluxo, tratou o refluxo, aí a gente pôde trabalhar nas técnicas motoras ali para essa situação. Então são várias coisas que podem acontecer, né, aqui para a gente resolver, recuperar ali os atrasos do bebê, resolver algumas situações. A minha prematura nasceu de 35 semanas. Hoje ela tem 10 meses em idade cronológica. Ela se arrasta para trás. 9. Corrigida. Ela se arrasta para trás, pivoteia bem. Sentar ainda não. E quando eu ponho... Deixa eu ver. Sentar ainda não. E quando eu ponho, só com apoio e fica com a cabeça baixa. Sim, não está com a musculatura preparada ainda para ficar sentada. Vamos voltar um passo atrás. Vamos deixar no chão mesmo, de brincar no chão, de barriga para baixo. Deixar rolar, deixar pivotear, deixar fazer esfinge para ganhar essa força muscular para a gente... Vamos dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. Gostei da participação aqui da galera. Adorei. Adorei bastante gente aqui conversando comigo, bastante mãe aqui tirando suas dúvidas aqui. Vou encerrar por aqui hoje. Já tiramos bastante dúvidas aí, bastante coisa para conversar. Vocês viram que às vezes a dúvida assim, a gente quer assim, Thiago, tá acontecendo isso, o que é atrasado ou não é? Eu faço o que ou não é? E é muito mais complexo que isso. A gente tem que olhar a biologia do bebê, a gente tem que olhar o ambiente que esse bebê está inserindo, a gente tem que ver o momento que ele está, se é prematuro, se não é, que técnica que a gente vai usar. Às vezes a técnica que a gente escolhe no início não deu certo, então vamos para o plano B, vamos usar outra técnica. Né? Que nem o exemplo que eu dei aqui, barriga para baixo não gosta, tem técnicas motoras para isso, mas não adianta todas essas técnicas se o bebê está com refluxo. Não adianta todas essas técnicas se a gente não resolver um torcicolo congênito. Então a gente tem que ver todo o geral. É complexa a coisa mesmo. Tem que ver se está na janela de oportunidade. O meu bebê não senta ainda. Eu vejo bastante. Thiago, meu bebê não senta, eu estou apavorado e deve estar atrasado. Tem 7 meses. Não, está no período, está dentro da janela de oportunidade de sentar. Calma. Olha o pavor que estava porque não conhece a janela. Quando cada marco motor, o período que é mais propício para ele acontecer. Para cada movimento tem marcos motores diferentes. Tem janelas de oportunidades diferentes que se abrem e se fecham. E aí dentro daquele período fica mais fácil. E às vezes a gente está apavorado porque acha que já está num período que não está. Quantos bebês eu vejo sendo colocados sentados com as mãos do cuidador? Isso atrasando o desenvolvimento dele. Então, vamos cuidar dessas questões aí. De nada. Isso é importante das janelas, né? Acontece bastante essa questão aí de achar que está atrasado e não está. Inclusive o contrário também, de achar que não. Que nem o Reels que eu postei hoje. Não, uma hora o bebê vai sentar. E aí o bebê já está lá com 10 meses. Não, peraí só um pouquinho, a gente tem que ver. Não é uma hora. Né? Passou da janela de oportunidade de sentar.
Acontece para baixo, acontece para cima. E eu entendo, olha só, eu entendo muito. Na correria da semana, na correria do dia a dia, tudo passa muito rápido. Olha, eu lembro com a minha filha, assim, eu tinha vários planos na cabeça no primeiro mês de vida dela ali, e quando acabou o primeiro mês eu não fiz metade dos planos, porque tudo passa tão rápido. Quando eu pisquei o olho, ela já tinha um mês de vida. Eu disse, meu Deus, eu nem fiz tudo que eu queria fazer. Então é muita coisa também para pensar, por isso que a gente organizou tudo isso. Esse saco de coisas todo bagunçado, a gente organizou e criou a Semana do Bebê em Movimento para organizar esse saco aí, para vocês. Só tem que entrar lá e aproveitar. Então, muito obrigado pela presença. Amanhã, ó o spoiler aqui, amanhã, às 8 da manhã, vai sair a aula 2, vai sair no ar a aula 2. Quem assistiu a aula 1, eu já vi que estava curiosa para ver o que ia acontecer na aula 2, que são os pilares do desenvolvimento do bebê. A aula 2 vai sair amanhã às 8 da manhã. Quem quer ter o link ali no seu WhatsApp ou no seu e-mail para assistir a aula 2, ou para assistir a aula 1, que é importante assistir a aula 1 para depois assistir a aula 2 e montar esse quebra-cabeça, se inscreve lá no link que está na minha bio, na minha página inicial do Instagram. Às vezes me perguntam, o que é bio? Bio é a página inicial do Instagram, lá onde estão minhas informações. Eu sou o Thiago, eu faço isso, trabalho com desenvolvimento motor infantil, e daí tem um link embaixo, Semana Bebê em Movimento. Clica nesse link, coloca seu e-mail, recebe esse link, vai lá, assiste a aula 1. Amanhã de manhã vai estar saindo a aula 2. E aí já fica atenta no WhatsApp, porque em seguida vai sair a aula 3, e aí vai acompanhando a semana inteira, esse quebra-cabeça vai fechando. Tá certo? Muito obrigado pela presença. Opa, deixa eu ver aqui mais uma aqui. Meu filho tem 11 meses. Não engatinhando e não tem elevação do tronco. Tá ficando firme nas pernas comigo levantando. É normal? Na verdade, não é para você ficar levantando ele. Se ele não alcançou alguns marcos ali que é do chão, não é para você ficar levantando ele. É para deixar ele no chão e explorar esses marcos. Agora, se ele está com dificuldade de explorar esses marcos, a gente tem que ver melhor qual é essa dificuldade e que estratégias a gente vai usar. Daí é difícil a gente dar uma resposta por aqui. Mas ficar levantando vai cada vez atrasar mais alguns movimentos. Tem que deixar ele levantar sozinho com as forças dele na borda do sofá. Eu assisti a meia aula 1, estou ansiosa para assistir a 2. Bah, agora eu adorei. Agora eu vou dormir com a cabeça descansada. Primeiro feedback aqui da nossa live de ter assistido a aula 1 e que estava ansiosa para a aula 2. Aí meu coração se enche de alegria. Muito obrigado por esse feedback. Outro, eu assisti. Amei. Maravilha, maravilha. Adorei. Adorei. Agora vocês vão me fazer dormir de cabeça tranquila, porque a gente se esforçou muito para fazer essas aulas com muito carinho, muita dedicação, e agora eu fiquei feliz. Tá certo? Então se prepara a aula 2 amanhã saindo quentinha do forno. Boa noite para você, seus bebês, e vamos conversando aí para ninguém ficar atrasado. Certo? Até a quinta-feira tem outra live, tá? Quinta-feira tem outra live para a gente conversar assim que nem a gente conversou hoje. E aí nós vamos conversar sobre essa aula 2 então. Vamos ver lá, escrevam suas anotações da aula 2 e a gente vai conversar na quinta-feira. Tá certo? Legal, vá. Agora veio, né, os feedback da aula, né? Agora veio os feedback da aula. Achei que ninguém tinha visto a aula aqui. Não, agora gostei. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado aí por compartilhar as dúvidas de vocês aí, dos seus bebês. E vamos que vamos. Boa noite, boa noite. Adorei hoje aí, pessoal.